Oi, eu sou a Débora Braga Eu sou Eduardo Reis, e esse é o Pode Entrar, a casa é sua. hoje recebendo a nossa amiga Samara Ruth, coordenadora de vendas lá da Construtora Moro do B. Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Adorei o convite, né? Adoro vocês. Essa ideia é muito bacana, essa troca de ideias, esse bate-papo, essa conversa. Tudo a gente troca experiência, né? Com certeza. Sim. E é exatamente isso que a gente quer conversar com você, suas experiências, como foi para você entrar no mercado imobiliário, você gosta. Me conta um pouco da Samara. Eita, a história é longa. Quando eu começo a contar, a pessoa, mas essa sua carinha engana, essa carinha. Não precisa datar, né? Sem datas. Mas, olha, eu tô no mercado imobiliário desde sempre. Nunca conheci outra profissão, para ser bem sincera, né? E o que eu acho bacana é que eu passei por praticamente quase que todas as etapas, né? Mas já tenho aí uns 16 anos de mercado. Por incrível que pareça, já tem um tempinho. Quando eu olho assim, meu Deus, o tempo voa. E é isso mesmo. Eu comecei numa imobiliária, na secretaria. Eu cuidava da parte toda da documentação, de contrato, enfim. Eu fazia aquele elo ali mais administrativo, né? Mas já pensava em ser corretora? Não pensava, nunca pensei. E engraçado, apesar da minha mãe ter sido corretora há bastante tempo. Mas não. E quem me incentivou na época foi o meu chefe. Por quê? Porque era uma imobiliária que trabalhava com avulsos, né? Imóvel de particular. E o que acontece? Tinha todo aquele processo. O cliente vendia o apartamento, o corretor que fazia a negociação, ele meio que sumia. Ele só fazia aquela venda ali no momento e tal, e depois sumia. Todo o processo de venda, né? De documentação, de fazer contrato, de acompanhar o processo de escritura, registro, financiamento, etc. Eu acompanhava isso com o cliente. E eu via muito a ansiedade de comprador e vendedor, né? Porque, assim, se você pensar, uma pessoa que está vendendo imóvel, ela tem algum motivo, né? Ela está se desfazendo, está precisando, né, daquele valor por algum momento, algum motivo específico. Ou então ela está indo para algum outro upgrade. Enfim, tem uma necessidade muito, né, inerente ali. E quem está comprando também. O imóvel está enraizado, é cultura do brasileiro, né? O sonho da casa própria. Você está resolvendo o problema de duas pessoas. Então, tem um fator emocional muito grande ligado, né? A gente lida realmente com uma das coisas que é a base, praticamente, né? A compra do imóvel é um sonho. E eu sempre administrava muito bem, né? E eu sempre tive um trato muito bom com os clientes, com as pessoas. Eu gosto muito de gente. Eu gosto de ter esse trato. Eu nunca fui daquelas de ficar atrás no computador, sem ninguém. Não. Eu gosto dessa dinâmica, né? De lidar com o ser humano. E aí, nessa época, o meu gerente falou assim, Samara, por que você não faz o curso? Aí eu disse, não dá certo, não. Ele, não, mas faça. Eu pago. Ah, tá bom. Você tá Desse pagando, jeito? tá ótimo. Novinha, 19 anos, por aí. Beleza, fiz o curso. Naquela época, o curso durava 6 meses, era dia de sábado, No Cetred? no CETRED. Cetred. Me lembro da turma, a turma 171. Eita! A nossa foi a 190. Olha aí, 171. E aí, ok. Aí, o que acontece? Eu passei nesse escritório 2 anos, quase 2 anos, e aí fui para um outro. Que eu também fui com a mesma pretensão de ir para o mesmo cargo, também administrativo, né? Me lembro que quando eu cheguei lá, que eu fui para a entrevista, né, com o dono dessa outra imobiliária, ele olhou para mim e disse, você tem um curso de corretagem? Eu disse, sim, tenho. Ele, por que você veio para cá, para a área administrativa, não para ser corretora? Aí eu disse, é porque eu nunca tinha trabalhado de forma autônoma, né? Eu era acostumada a ter aquela renda fixa todo mês, etc. Eu passei isso para ele. Ele, vamos fazer uma experiência? Vamos fazer um teste. Você passa 1 mês aqui como corretora. Se você não vender, eu lhe pago como se eu tivesse sido contratada e eu lhe contrato como funcionário. Eu nem sei se ele ia cumprir, mas eu acreditei e apostei. Beleza. Chegou, chamou lá a pessoa que foi o gerente, né? E disse assim, ó, tá aqui a Samara e tal, ela vai ficar na sua equipe. Rapaz, eu me lembro como se fosse hoje. Era um salão de vendas, uma mesa oval,
tinham, sei lá, uns 15 corretores, era uma empresa de loteamento, tá? E aí eu me lembro que era um outro momento, né? Hoje o corretor é lead, é todo mundo. Não, naquela época não tinha nada disso. Era cliente na porta Era mesmo, né? propaganda em jornal, era propaganda que a empresa fazia, o cliente ligava, você ligava, era muito ofertativa, era Panfletagem. panfletagem, exatamente. E aí eu me lembro que tinha um rodízio de ligação e passava de corretor para corretor. Eram terrenos longe, Pacajus, Horizonte, Eusébio, Aquiraz, era loteamento aberto. Nada estilo Alphaville. E aí eu me lembro que chegou a minha vez e eu não tinha zero treinamento, de nada. Meu Deus, o que eu faço, né? Eu não sabia nem o que dizer. Aí eu me lembro, o corretor chegou pra mim, olhou pra mim e disse assim, quer que eu atenda? Aí eu disse assim, rapaz, 50, né? Rapaz, tá certo, vamos fazer o quê, né? Eu não sabia, não tive nenhum treinamento, nada, me jogaram assim, ó, vai na fé, sorte. vai na fé. Aí eu, tá certo. Aí ele foi, atendeu e eu prestando atenção. Como é que ele falava, o que ele falava e pronto. Resumindo, meu primeiro mês eu fiz uma venda, era loteamento, né? Então era outra dinâmica. E eu me lembro que a minha primeira comissão, R$800. Naquela época já era mais Do que o salário. O salário. Aí eu fiquei assim, oi? Eu gostei da brincadeira, né? E eu, assim, eu me considero uma pessoa corajosa, né? Tipo assim, eu não sei, mas eu topo alguns desafios, eu aprendo no caminho. E aí, pronto. De lá pra cá, não parei mais. E aí, eu fui passando, né, por várias etapas. E à medida que eu fui me familiarizando, né, fui me destacando. Depois eu gostava muito de ajudar as pessoas que chegavam, né? Isso na loteadora ainda. Ainda lá Passou na quanto loteadora. tempo lá? Passei lá 2 anos. E engraçado que na época eu me lembro, eu estava fazendo jornalismo, eu estudava jornalismo. E eu comecei, e foi na época que tiraram o piso salarial do jornalista. Lembra? Que não era mais necessário, na verdade, a graduação, né? O nível superior. Aí eu fiquei, rapaz, eu tô ganhando melhor do que o piso salarial. Aí e a gente começa, venda não tem hora. Não tem hora para chegar, não tem hora para sair, né? Você faz o seu salário. E eu comecei a me empolgar com essa vida, né? De vender, de estar. E quanto mais você vende, mais você quer vender. E eu novinha, né? Tinha todo o tempo do mundo disponível. Rapaz, me dediquei tempo integral. Sábado, domingo, todo dia. Todo dia. Então, assim, foi uma experiência enorme, né? Eu me lembro que depois de um tempo, na época o meu gerente chegou pra mim, né? E disse assim, Samara, te dizer um segredo? Eu, qual? Quando tu começou aqui, que eu te conheci, eu disse, essa meninazinha vai aguentar um mês, essa criança. Né? E eu disse assim, olha, pra você ver como as pessoas julgam, né? Demais. E realmente, eu digo assim, hoje, corretor não tem, assim, a noção do que era naquela época, não. Era loteamento, era aquela tenda que ficava lá na beira da estrada, no meio do nada, não tinha banheiro, não tinha nada, era... Tinha stand de container, né? Ar-condicionado. Jamais. Mas foi uma experiência, assim, que me fortaleceu muito, sabe? Me fortaleceu muito. Na verdade, acho que tudo que a gente passa, só que a gente só enxerga isso um pouco depois, né? A gente vê que foi necessário pra gente aprender muita coisa. Muita coisa que você aprendeu aí, você usa hoje, né? Assim, é algo que Com certeza. é um crescimento Na verdade, muito grande. tudo acaba contribuindo um pouco pra gente, né? Eu me lembro que isso já foi um outro momento. Eu já trabalhava com apartamento mesmo. Eu já era gerente até de equipe. E era um stand de vendas em que a troca de turno acontecia às 13h45. Exatamente esse horário. Você tinha uns 15 minutinhos de tolerância e o sorteio era 14 horas, era uma coisa assim. E aí eu me lembro que às vezes nessa época eu estava grávida da minha primeira filha. Eu já estava grávida com 8 meses, por aí. E aí chegava o corretor, ligava, Samara, posso ir embora não, Samara? Tô cansada, mas tô com fome, não sei o que. Eu olhava pra ele assim, ei, eu tô grávida. Eu nem almocei ainda. Ele, não dá nem pra discutir contigo. Não dá nem pra falar contigo. Aí eu, pois é, né? Isso era o Best Design, né? Que eu lembro que eu acho que o Best Design até umas 9 horas da noite eram 3 plantões. Era antes, era o Mandara. Ah, Ali na Vigílio Távora. sim, sim.
Então, a troca de turno acontecia, era algo desse tipo. É porque ia até a noite, eram 3? Também ia até a noite. Também tive lá no plantão Tinha uma de lá. loja lá, né? Era. E como é que foi? Vamos na linha cronológica aí, né? Saiu lá da loteadora, fez sucesso vendendo lote e resolveu ir Pronto. para... Como é que foi, né? Esse mesmo gerente meu, na época, recebeu um convite para ir para a imobiliária, a Viva Imóveis, Uhum. né? E eu realmente vendia muito bem, né? Eu já tinha, no trato com o cliente, já tinha uma certa experiência, né? E aí ele foi para lá para montar uma equipe. E ele precisava de uma coordenadora para trabalhar com o lançamento. E aí ele me ligou, me chamou para ir com ele. E aí nessa época eu já estava ficando um pouco cansada dessa vida de estar direto na beira de estrada, né, e tal. Eu me lembro que uma vez, só abrindo parênteses, né, isso já foi um pouquinho antes de eu sair, tinha um loteamento que a gente tava lá, que era em Pacajus, né, e aí na época teve um assalto lá. Nossa, a gente tava no stand de vendas, no plantão, e na tenda, né, e a gente tinha, tipo, final de semana fazia o pessoal fazer um churrasco, essas coisas, né, que é muita cara de loteamento. E aí, o que aconteceu? Eu sempre fui muito observadora, né? Eu sempre fui assim, de você estar ali, eu sempre fui muito atenta. Eu ia realmente com, como é que se diz, né? Com vontade de vender. E eu prestava atenção em tudo. E aí eu vi que chegaram 2 homens, né? Eu achei eles meio estranhos e tudo, mas nada que suspeitasse. Mas me ligou um certo sentido assim, né? Eu andava com a bolsinha pequena e tal, escondia aqui a bolsinha, deixei só um celular mais velhinho aqui. Resultado, o cara, um sacou a arma, o outro veio com a bolsinha, pegando tudo, todo mundo, chave de carro, levou o cliente. Menino, foi uma novela, levou o cliente. Levou o cliente? Levou o cliente de refém no carro. Gente. Foi um negócio pesado, sabe? E assim, eu sempre fui muito controlada, muito tranquila, mas depois você para e pensa assim, É meio arriscado, né? aí eu já tava meio que cansando, né, um pouquinho. E eu até então nunca tinha trabalhado com essa área de lançamento, porque eu conhecia até então o avulso, porque eu trabalhei com avulso, etc, conhecia o processo, conhecia a parte de loteamento, mas até então não conhecia como era trabalhar com construtora, com lançamento, com móvel na planta. E eu tinha essa curiosidade, tinha vontade de conhecer. E ele me chamou e eu topei. Eu disse, rapaz, e ele chamou para ser coordenadora. A pessoa nunca tinha nem trabalhado. Rapaz, mas eu vou. E aí eu aceitei o desafio, fui. Foi mais ou menos o mesmo estilo. Só que Só que eu já estava, né, já conheci um pouquinho mais, mas aí realmente eu fui atrás, fui nas construtoras e comecei a vivenciar isso. Eu sempre tive a sorte de ter pessoas muito boas do meu lado, né? De ter bons amigos, assim. Acho que a gente tem amigos para cada momento, né? é verdade. E, assim, eu fui muito abençoada. Por onde eu passei, acho não, tenho certeza. Deus sempre botou ali um anjo na minha vida, alguém que naquele momento fosse importante, que eu pudesse confiar, que pudesse, dessa forma, me ajudar, né? E se você quiser falar, fica à vontade. Pode falar à vontade. A gente não tem isso, Eu tive não. muitas Pode pessoas. falar. Por exemplo, na época que eu trabalhei com loteamento, né, eu tive e tenho até hoje 2 que são quase minhas melhores amigas, né, que é a Ana Cláudia e a Gislaine. A Ana Cláudia, inclusive, tá na Dias de Souza, né? A Gislaine tá na BSPA, na house da BSPA. Então, assim, são pessoas muito queridas mesmo, que eu admiro demais. Quando eu fui para a Viva, né, nessa época, eu tive também excelentes amigos, né? Então, assim, Fernando Coutinho, é muito gente boa. Então, assim, foi e é, né, um grande amigo, uma pessoa que também que a gente sempre se identificava, confiava. E a gente tinha a gestão do William Nippon, que, nossa, admiro demais mesmo, né? E foi uma escola para mim, sem falar no Paulo Angelim. Nossa, Paulo Angelim foi uma escola para mim de atendimento, de postura, né, de como se dá todo o processo. Toda semana ele tinha, né, sempre muito, ainda hoje ele tem, olha, o corretor que trabalha com ele que não aproveita, tá perdendo,
porque é uma escola mesmo, sabe? De atendimento, de detalhes, né? Do básico mesmo, até o mais avançado, né? De você ter essa noção. Então, eu aprendi muita coisa mesmo. Muito do que eu sei. E aí, graças a Deus, também tive um resultado muito bom, né? Que, por coincidência, olha só, nessa época, eu acabei, depois de um tempo, na Viva, assumindo a coordenação da Moura do B, pela Viva. Pela Viva, né? Acredita? Isso foi em que ano? Agora tu me pegou. Eu já ia perguntar o ano. Mas, eita, gente, agora tu me pegou mesmo. Mas já tem aí uns 11 anos, 12 anos. Na época, a Viva, a Moura do B, estava com o Via Parque. Lá na Parquelândia. Ali na Azevedo Bolão. Faz muito tempo mesmo. Na Azevedo Bolão. Então, era exatamente, tinha o Via Parque, tinha o Premier Place, tinha Jardins e Fátima. O Beach Class. Sim, também. Então, assim, existiam 2 equipes lá na Viva, e uma delas era eu, e aí eu era coordenadora. Então, assim, coincidência, né? Engraçado como é que as coisas funcionam. Verdade. E aí realmente foi um aprendizado, assim, que pronto, foi, assim, um upgrade muito de conhecimento mesmo, sabe? Foi onde eu tive muito contato com essas construtoras, né? Que hoje a gente conhece muito bem, Dias de Souza também, né? Foi onde eu iniciei, de fato, me desenvolver como um líder, né? A ter o trato de uma equipe, né? A lidar com corretores. Então, assim, foi já um outro degrau que eu consegui desenvolver, né? Que eu iniciei. Então, foi realmente uma escola mesmo. Essa parte da liderança eu acho muito interessante, porque eu também estou no mercado imobiliário, acho que mais ou menos ao mesmo tempo que você está, 17 anos no mercado imobiliário. Aí. Então, essa parte da liderança para a equipe de vendas é muito importante, porque algumas pessoas confundem ser coordenador com tá ali uma planilha bonitinho, e não é só isso. Você tem que motivar, você tem que negociar, você tem que atender, você tem que estar ali junto com o seu corretor. Seu corretor hoje acontece alguma coisa, você tem que suprir, né, a ausência dele. Com certeza. Ensinar. Então, ensinar. Conduzir. Exatamente. Então, liderar é uma arte. Liderar não é para todos, é muito difícil. Eu sempre falo, você lida muito com a parte emocional da pessoa. Isso. Eu me lembro que na época em que, já um pouquinho depois, porque nessa época, então, cada um tem uma certa particularidade. Nessa época da Viva, eu era coordenadora de produto. Então, assim, eu tinha uma equipe ali mais próxima, mas o meu foco muito era mais o quê? O produto, plantão, da informação, era meio que inicial. Depois dali, é que eu já, um tempo depois, eu tive na MCX. E aí eu já estava realmente na gerência de uma equipe, que aí realmente é mais a parte humana, vamos dizer assim. Isso mesmo. Então, eu me lembro que já aconteceu de ter corretor, que eu me lembro que uma vez eu fui na casa dela pegar ela. O que está acontecendo? Então, você realmente tem que tratar a gente que trabalha com vendas, o nosso emocional, ele é extremamente relevante para o nosso resultado. Né? Totalmente. Eu sempre digo que a gente pode estar acontecendo o que for, a gente tem que respirar, ter um controle emocional, né? Vestir um personagem e fazer dar certo. Porque se a gente não tiver esse controle emocional, afeta totalmente nosso trabalho. Né? O nosso emocional, ele é muito, 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 muito importante. Então, o líder, né? O gerente, ele exatamente tem que fazer isso. Ele é um pai. É um pai. Ele é um pai. Isso mesmo. Ele tem que demonstrar força para aquelas pessoas, não importa o que esteja acontecendo em casa. Exatamente. Então, ele tem que entrar na parte pessoal da pessoa, na vida da pessoa, de saber como é que é a vida dele. Tem filho, não tem, é casado, qual é a perspectiva, né? Qual o objetivo? Se a pessoa não tem, desenvolve ela, né? Eu acho que todas as pessoas, a gente sempre tem os pontos bons e os pontos a serem trabalhados. E o papel do líder é esse. É de potencializar aquilo que a gente tem de bom. E ajudar a gente a controlar, melhorar, a domar aquele nosso lado ali mais, né, mais obscuro, vamos dizer assim. Que o cliente percebe. Se você não estiver bem,
Eu digo muito assim, porque todo mundo acha que a vida de todo mundo é perfeita. Vê a ilusão da rede social de que é tudo perfeito, e não é bem assim. Existem dias bons e dias ruins. E nos dias bons você tem que trabalhar, nos dias ruins também você tem que trabalhar. É verdade. Eu costumo dizer, quando acontece alguma coisa que eu tô meio estressado, chateado, alguma coisa que eu tenho que sair para atender um cliente, eu viro para a Débora e digo assim, eu vou botar aqui meu sorriso de palhaço e vou trabalhar. O cliente não tem que saber o que está acontecendo. Tem uma frasezinha que tá até no meu WhatsApp, mas no meu WhatsApp pessoal, né? Que tá assim, finge até você acreditar. Não é de você ser fingido, né? Mas é de você tentar trazer para a realidade aquilo que você quer. Então, Você assim, a saber gente é humano, a gente conduzir, tem né? nossa fragilidade, a gente tem raiva, a gente tem chateação. Mas é aquela coisa, tem que ser por um momento. E a gente tem que meio que forçar para que aquilo passe logo. Aí, claro, tem certas coisas que são mais difíceis, às vezes dura um pouco mais, mas um dia passa. Isso me fez lembrar também, engraçado, quando eu tava grávida, só pulando, saltando um pouquinho, né? Mas tem um pouco a ver. Quando eu tava grávida da minha segunda filha, eu passei por um momento muito difícil, né? Assim, emocionalmente, né? Hormonalmente. Quando eu estava pertinho de ter ela, que eu estava realmente muito estressada, os hormônios da flor da pele. E eu me lembro que eu cheguei e falei com o meu diretor na época, disse assim, olha, eu não estou conseguindo mais lidar com as pessoas. Ele, mas Samara, a gente dá um jeito e tal, olha, você... Eu disse, eu não estou conseguindo mais falar com seres humanos. É um período. Mas eu preciso me fechar nesse momento, me recolher. Por quê? Porque isso vai interferir na minha imagem. E, por exemplo, os meus contatos, os meus telefones, eles são os mesmos números desde a época em que eu trabalhei lá na empresa de loteamento. Então, é que eu já passei por várias construtoras, por várias empresas, e eu nunca utilizei o telefone da empresa, eu sempre utilizei o meu telefone, o meu número, o número da Samara. Então, assim, nosso mundo, né, tá sempre girando, a gente tá sempre se reencontrando. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, porque aquela pessoa que a gente tá hoje lidando, a gente vai reencontrar com ela na frente, certeza. Então, eu sempre tive muito esse cuidado da minha imagem pessoal, como profissional, como Samara, né? Então, eu não estou conseguindo lidar com as pessoas. Então, eu preciso agora me recolher, aí sair de todos os grupos. Não, agora não é o momento. Senão eu vou... A minha imagem não vai ser legal para mim. Então, deixa eu me recolher. É um momento. Depois eu retomo, eu volto. E assim eu fiz. E quando eu estava com uns 8 meses dela, eu parei de trabalhar nessa época. Eu parei mesmo. 0. Fiquei só mesmo cuidando dela, da outra. Esperei, depois... Não. Então, assim, a gente tem que ter realmente todo esse cuidado, porque lidar com os seres humanos é bom, mas não é fácil. E é engraçado o que você falou, porque você conseguiu reconhecer o seu limite. E muitas vezes as pessoas, eu tenho essa sensação de que a gente está numa coisa, numa bolha que está o tempo inteiro, vença seu limite, esteja bem o tempo inteiro. E às vezes você não está. E ok, você é um humano, né? Então você reconheceu um limite momentâneo seu. É importante. Não, agora eu vou dar uma pausa para que eu consiga lidar com isso. Só que muitas pessoas não dão essa pausa, tentam maquiar o tempo inteiro não é legal. E acabam prejudicando a vida profissional, a vida pessoal. Os relacionamentos. Os relacionamentos, eu vejo muito isso hoje em dia. E reconhecer é extremamente importante, né? Porque é aí onde a gente consegue, de fato, melhorar. Se a gente não reconhece, não admite, Exatamente. A gente nunca vai evoluir, nunca vai progredir. Por exemplo, ontem, porque tem dias que a gente está num nível de estresse altíssimo, acontece. Ainda mais a gente que trabalha nessa correria de vendas. Nossa, ontem, por exemplo, tava uma correria tão grande, porque eu passei a manhã inteira dando treinamento, e a gente está aí com os nervos da flor da pele, graças a Deus, um monte de contratos saltando, lançamento e muita... Metas, né? Demais. A demanda, graças a Deus, muito grande. E a gente tem muito, além de sentar, negociar com o cliente, dar treinamento, fazer processo, né? É tudo ao mesmo tempo. E aí eu tava trabalhando uma visita que tinha uma corretora que pegava a chave não tava, e aquele menino, uma correria, e eu com o cliente na mesa sentando... Aí você estava assim, meu Deus, aí eu sei que eu tentando resolver de uma forma rápida, porque tinha um motoqueiro e tal.
Aí depois eu parei, meu Deus, deixa eu ligar pra corretora, porque talvez na pressa eu disse assim, fulana, me desculpe se eu pareci ríspida, mas foi um momento e tal. Então, assim, me desculpe, não foi a intenção. Não foi a intenção. Porque eu desliguei rápido para tentar falar com o motoqueiro que estava levando a chave, antes que ele, né, mudasse a rota. E eu, rapidamente, me desculpe, né? Não foi a intenção, eu não quis parecer ríspida, eu estava tentando resolver. Então, se pareceu, eu não quis, né? De forma alguma. Aí ela até brincou, não, de forma alguma, não se preocupe não, ele perdoa se você deixar passar dos seus treinamentos. Eu, lógico. Mas, assim, a gente ter essa sensibilidade. Isso. Né? Porque a pessoa que está do outro lado, ela não está na mesma velocidade que você. E nem dentro da sua cabeça. E não tem a menor noção. Ainda mais a gente que vive nesse mundo digital, por exemplo. A demanda de informação, de coisas a se resolver é tão grande que, por exemplo, até para atender uma ligação, às vezes é difícil. Aí eu, manda aí, escreve e tal. E, às vezes, digitando, a gente passa, às vezes, uma conotação diferente do que o que é de fato. A gente pode parecer um pouco mais ríspido, um pouco mais, né, grosseiro, que às vezes não é. A gente, às vezes, nem se dá conta. É verdade. Só tá com pressa, digitou ali resumidamente, a pessoa acha que tá sendo alguma coisa diferente. Então, assim, até às vezes tem corretor que me pede informação, tipo assim, Samara, tabela. Aí, às vezes, na correria, eu só mando a tabela, nem mando, não, mas eu respondi aí. A informação foi passada. Assim, existe, é porque as pessoas também têm que entender que, vamos lá, o corretor, ele tá naquele momento atendendo aquele cliente e tá precisando do material da tabela. Ele vai te pedir. Para ele, a ação que está acontecendo é eu estou falando com a Samara e pedindo a tabela. Mas a ação que está acontecendo com a Samara são 30 outros corretores fazendo a mesma coisa que ele. É tipo isso. É tipo isso. Então, às vezes, não dá tempo. Samara, aí tem uns que falam assim, Samara, bom dia, como tá sua filha e tal. Aí eu acho fofo. Mas a correria é tão grande que eu me... eu resumo tá bem, respondendo a informação que ele precisou, né? Eu também, tudo aqui. Show. Aí depois me elogiou, não, gente, calma, vai dar tudo certo. Mas a nossa vida, a gente tem que saber lidar com tudo isso, porque é muita informação. Por isso que eu volto ao assunto inicial, né? Como a parte emocional é extremamente relevante. Você não deve demonstrar suas fraquezas nunca. Mas isso não as elimina. Sim. Elas existem. Então, você tem que reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus momentos de fraqueza e saber lidar de forma estratégica em relação a isso. Por exemplo, você está muito estressado, não estou aguentando, vou tirar uma semana de folga. Você pode ficar gritando no travesseiro da sua casa. Mas para todo mundo você está tirando uma semana de folga. Boa, é mais ou menos isso. E é aquela história, você já pensou, a gente trabalha com venda, né? Eu sempre digo, às vezes tem corretor, eu brinco dizendo assim, corretor você vai mostrar um lançamento, né? Que eu trabalho muito com lançamento, a grande maioria, né? Tá ali, book de vendas. Você não pode folhear aquilo como se fosse uma revista da Avon, não. Você tá vendendo o sonho da pessoa. A moradia de uma família. Gente, brilha o olho, né? Tem empolgação. Você já pensou, a pessoa tá ali comprando e você tá lá. Tristeza. 2 quartos, né? 3 quartos, 2 torres. Não é assim, gente. Olha a diferença, né? É engraçado que tem corretor que às vezes fala comigo quando eu dou treinamento. Samara, eu gostei tanto, eu saio tão empolgada, né, tal, do seu treinamento, tudo, querendo vender, eu quero vender amor. Que legal, porque a gente precisa ter esse brilho no olho, a gente precisa... Eu amo meu trabalho é uma coisa que ele me alegra. Eu até brinco dizendo, né? Quando tô triste, eu tô precisando de um contrato assinado. Eu também fico triste. Tá faltando um contrato assinado. Um contrato assinado resolve tudo. Bota um sorriso no rosto. Então, assim, bem capricorniana. Mas, assim, a gente... Aí volta aqui também, né? Finge até acontecer. Você não vai vender triste, não, gente. Não tem como. É verdade. Você atendeu o cliente dizendo ali da cara da tristeza. Jesus, não faça isso, não. Eu lembro da época que eu tirava plantão e era muito comum você são vários corretores ali, não sei como é que tá hoje em dia em relação a isso, mas ficavam ali vários corretores e o cliente chegava e às vezes eu me coloco nisso. Às vezes eu estava assistindo uma série aqui no computador, estava fazendo alguma coisa nada a ver e de repente, surpresa,
chegou um cliente na porta. Aí você se levanta feito doido ali, sai correndo para abrir a porta e toda aquela movimentação, de certa forma, o cliente percebe a sua insegurança, sua falta de conhecimento. Com certeza. O correto é você estar no ambiente de trabalho, focado no seu trabalho. Eu gostava muito, depois que eu peguei maturidade, obviamente. No começo, não, assistia muita série em plantão. Até porque no começo era mais fácil, né? Digamos assim, era mais tirar pedido. Mas depois que foi ficando mais difícil, de ficar no plantão fazendo oferta ativa, né? Estudando os produtos e tentando trazer o cliente para dentro do plantão. E na hora que o cliente chegava, você está preparado para receber o cliente, para conduzir o cliente e não simplesmente sentar ali na cadeira e mostrar como se fosse, adorei. Você tem que criar uma atmosfera para isso. Eu me lembro, quando eu comecei, aí volto lá para o iniciozinho, né? Na minha escola, eu aprendi. Até a forma como você senta no stand de venda, você tem que estar ali, já, olhando para a porta, preparado, mesa arrumada, tudo organizado. Você já pensou, você tá ali, como você falou, o cliente chegou, aí você tá lá com a mesa bagunçada, a mulher que é cheia de coisa, a bolsa também do mundo, a bolsa aqui, fone de ouvido, todo... Gente, não é. Eu tô aqui, né, pra fazer amizade. A gente faz, é uma consequência a amizade, né? Mas eu tô aqui pra garantir o meu pão de cada dia. Então, eu saio de casa, sempre de corretor, sai de casa, tem que fazer valer a pena o seu tempo. O seu tempo tem que render. Então, você não pode sair de casa pra brincar, pra tá... Não pode. Cada segundo é importante. Eu me lembro que muitas vezes, lá na minha escola, volta no começo lá, quando eu vendia loteamento, eu nem almoçava. Eu ficava organizando minhas coisas, ligando. Assim, foco. Né? E eu falei sobre isso, inclusive, no treinamento que eu dei ontem. Eu comecei falando disso, né? Tava lotado o auditório. Eu falando, pessoal, obrigado por vocês terem vindo. Porque, assim, o que eu mais vejo é a falta de estratégia, de preparo. Por exemplo, o corretor se dispõe a fazer um trabalho para determinado produto. Seja Moro do B, seja um produto X ou qualquer consultora, enfim. Faça um planejamento, né? Veja só, eu sei que todo mundo é humano, ninguém é máquina. Existe muito produto no mercado. É impossível você saber tudo de todos, tá? Mas se eu me proponho a fazer um trabalho X para algo específico, antes de começar aquilo, eu tenho que me preparar. Tá? Então, assim, eu amo quando o corretor liga pra mim, às vezes. Chega, Samara, posso ir tomar um café contigo? Porque eu tô querendo fazer um trabalho. Rapaz, é o tempo, nada perdido. Extremamente proveitoso. Por quê? Pô, fã desse cara. Porque eu vejo a vontade dele de estar se preparando. Como é que faz? Como é que funciona? O que você me sugere? O que eu faço? Como é que tá? Nananana. Perfeito. Agora tem gente que às vezes faz... Eu brinco assim, que às vezes o corretor ele vira um captador de lead, infelizmente. Ele faz um patrocinado, às vezes contrata uma empresa, bota lá, chegou um lead. Meu Deus, o que eu faço com esse lead? Joga na mão do coordenador. Vuco. Gente, o cliente é seu. Eu sempre digo, a palavra do corretor tem muito mais peso do que a minha. E o relacionamento, que não tem nada melhor do que você... E isso acontece muito com a gente. E hoje, basicamente, a gente só trabalha assim. São clientes que fecharam negócio com a gente, que indicaram a gente para frente. E nisso tem clientes que eu fechei negócio há 8 anos atrás, que ainda indicam clientes. Então, você tem que entender, o corretor, que... Você receber esse lead e passar para o coordenador, você está tirando de você a responsabilidade de se relacionar com aquele cliente. E como eu falei, o que acontece? Veja lá, eu sou da construtora Moro do B, certo? Então, a minha palavra ela não é imparcial. Porque é claro que eu vou puxar os meus pontos fortes. Então, quando eu tô com o corretor, ele tem um trabalho de quê? Ele pode vender qualquer coisa. Então, ele vai fazer a consultoria do que é melhor para o cliente. Eu vendi um Platts recentemente com um corretor que fez um trabalho maravilhoso, né? Da equipe do Apollo Scherer. Grande amigo, palestrante, cresce, né? Então, assim, trabalho espetacular. Ele chegou para que eu acompanhasse o atendimento dele, né? Só que quando eu cheguei lá, olha que imagem
positiva que ele passou. Ele antes fez um levantamento de todos os produtos concorrentes do mercado, de valores, metro quadrado, área, coisas que eu não teria uma visão imparcial para o cliente. Mas o cliente olha para ele pode vender tudo. Então, realmente, o que ele está me sugerindo eu fiquei assim encantada. Isso é a consultoria, né? É saber o que é melhor para o cliente. Exatamente. Para você, o melhor é a Moro do B. Para o corretor, é o que é melhor para o cliente. Exatamente. E para aquele cliente desse corretor, o Platts era o melhor. Então, a venda se torna até mais fácil. Exatamente, tá entendendo? Então, assim, às vezes o corretor, ele delega esse trabalho que a opinião dele é até muito mais, como eu falei, muito mais relevante do que a minha. Porque para o cliente tem muito mais peso, né? É muito mais válida. Então, assim, às vezes o corretor, ele faz esse trabalho, capta um lead, e aí, o que eu faço? Aí, né, não traçou o perfil do cliente direitinho. Então, assim, você quer fazer um trabalho? O que eu vou fazer? Deixa eu ir lá. Você tem que saber qual é a profundidade da piscina. Você tem que saber tudo. Conhecer o produto direito. Conhecer o produto antes. Para saber os concorrentes. Para saber como é que eu faço. Então, assim, olha a otimização. A sua conversão, sem dúvida, vai ser muito maior. A sua assertividade vai ser muito maior. Né? E volto a dizer, isso tudo eu me lembro quando eu estava na Viva, né? Paula Gili tinha na época um questionário das principais perguntas do produto. Umas 100 perguntas, eu acho. Hoje em dia não se faz mais isso. Não? Não, o pessoal não... Faz não. Eu me lembro que... Faz não. Tá precisando fazer. Tá precisando fazer. Mas... Eu me lembro que quando eu cuidava de equipes, eu era gerente de imobiliário, eu fazia prova com meus corretores. Fazia provinha. Eu chegava lá, bora, eu sou cliente, me atende. Me atenda. Sim, cliente oculto. Né? Para ver, isso é querendo desenvolver, né? E são detalhes que hoje tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Hoje tem muito mais facilidade, a internet, é lead, é patrocinado, mas de certa forma tirou um pouco isso do corretor. A facilidade, a depender da pessoa, ela vai dar mais preguiça, né, para alguns. A pessoa vai ficando cada vez mais refém, faz o curso de captação de lead, executa, recebe o lead e agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço? E não cria justamente esse ambiente todo para que a venda aconteça. Porque vender imóvel não é vender banana. Não, de forma alguma, de forma alguma. Né? Você tem que ter noção do que... Eu sempre falo, vender é a arte de entender a necessidade do cliente de resolver, né, a vida dele, alguma necessidade, alguma situação que ele precise. E o corretor tem que estar lá para auxiliar. Eu me lembro que uma vez eu sentei com a corretora, foi engraçado, ela chegou para mim, com a cliente, Samara, tá aqui a cliente para você atender. Eu, tá bom. Obrigada. É o produto X. Tô namoro do B agora. Enfim, na minha época de coordenadora. Estou coordenadora. Eu como coordenadora. Aí, tá aqui, Samara, cliente, para você atender. E era um produto X, o Y e o Z. Mas 3 produtos totalmente distintos. Mas, por exemplo, um de 2 milhões, um de 500 mil, outro de 300, em áreas totalmente diferentes. Aí eu, não, calma, vamos respirar. Igual a Olha, vamos respirar. Deixa eu ouvir a cliente. Aí conversei, me virei para ela e comecei a falar, entender. E a entrevistar, né? Vamos dizer, a cliente para saber o que ela precisava. Aí a gente fez uma venda e tal, de um produto até intermediário, 700, 800 mil, não lembro. Mas, enfim, o que eu achei assim, né? Meu Deus, são 3 coisas tão discrepantes que aí eu fico... Você precisa conhecer o cliente, até para ter mais assertividade. E eu acho também que muitos corretores, não só agora, isso desde sempre. Muitos corretores, eles sentem assim, eu estou corretor, eu não sou corretor. Então, eu vejo que muitos corretores veem essa profissão como algo temporário. Momento, eu tô aqui sem fazer nada, só enquanto eu arrumo um emprego, eu passo num concurso. Então, esses corretores, eles não levam a sério a profissão.
Então, quando você não leva a sério, você não está naquela profissão mesmo. Tô batendo, né, amor? Corta, faz o corte. Faz não, para mostrar que ela também é. É, com certeza. Então, eles não levam a sério a própria profissão. Então, eles não aprendem, eles não atendem bem e eles não resolvem o problema do cliente. Eles nem escutam o cliente. Entende? Então, é como essa corretora fez. Ela botou três opções totalmente diferentes, porque ela provavelmente não ouviu com atenção a cliente. E é que eu sempre falo, hoje o meu cliente é o corretor. O meu cliente é o corretor. Se o corretor não me trouxer venda, eu não vendo. Samara não vende, né? E eu tenho o maior prazer em atender com o corretor. Por quê? Porque eu quero vender, óbvio. Mas só que eu falo, às vezes é humanamente impossível, às vezes, você acompanhar, assim, é normal. Por exemplo, eu estou aqui. Se eu estou aqui agora, eu não consigo estar atendendo algum não consigo. Se eu estou, às vezes, com um cliente. Então, assim, às vezes acontece de corretor deixar de atender cliente, desmarcar, porque naquele momento eu estava com algum outro atendimento, alguma reunião, e eu não pude acompanhar. Já vi isso assim, acontecer muito. Isso eu também já vi bastante, inclusive enfim. Eu acho isso muito errado. Você ter com a pessoa representante da consultora como a certeza do seu negócio, eu acho isso muito errado. Eu acho que você tem que marcar depois que o cliente já está bem amadurecido naquilo. E muitas vezes até se o cliente desejar querer negociar alguma coisa assim, mas eu acredito que seja muito mais assertivo se eu marco uma reunião contigo antes, faço um estudo, tomo um café e a gente estuda o empreendimento todo, eu tenho total segurança, sento para negociar com o meu cliente e fecho o negócio e te chamo só para assinar o contrato, do que eu simplesmente pegar o meu cliente, que eu captei numa campanha aí, marcar contigo, chegar a sentar aqui com o cliente e você falar qual é o tamanho do apartamento, quantas vagas tem. Eu acho que isso acontece, mas não creio que seja assim que a nossa profissão deva seguir. Não, e eu penso até assim, como eu disse, eu atendo com o maior prazer, eu quero vender. Mas, tipo, se eu não conseguir naquela hora... E aí, até você encontrar o momento do cliente é tão difícil, né? Às vezes é uma pessoa ocupada demais. Você tem que dar graças a você estar com um cliente ali, que está com aquela oportunidade de vender. Aí é meio que você jogar fora uma oportunidade. Né? Exatamente. Então, assim, gente, não faz isso. Já aconteceu até de eu atender 2, 3 ao mesmo tempo. Não, faz assim, traz aqui, que eu tô aqui e a gente desenrola. E aí, eu sou um pouco engraçada, a gente dá um jeitinho, né? Dá uma palestra dá uma simpatiazinha assim, não, calma aí, eu venho já aqui, tomo um café, vou dar uma treinamento água. Pros clientes, eles decidem. Aí eu junto aqui, 3 aqui, boto um na sala, outro na outra, eu vou aqui na sala, tá tudo certo aqui? Como é que tá aqui? Ó, aqui, tá, agora deixa eu vir aqui, boto já. Mas assim, é mesmo dar oportunidade. Eu quero vender igual você. Né? Então, assim, não deixa de atender um cliente, não, só porque agora não é porque eu não quero, é porque eu não posso. Aí depois diz que o cliente não é fiel, aí depois a culpa ainda é do cliente. Mas engraçado não, triste, né? Triste. Por exemplo, a gente já tá indo agora para o 3º Beach Class, né? A gente teve em 2021 o Beach Class Meireles, teve o Beach Class Porto das Dunas e agora a gente acabou de lançar o Beach Class Unique. Já aconteceu e eu vi, por exemplo, do mesmo cliente sentar comigo, comprar cada um Beach Class e cada vez com um corretor diferente. Aí eu fico assim, poxa, né? Mas assim... Isso daí já entra também na questão do pós-venda. Um relacionamento pós-venda com o cliente que também é bem... Na verdade, vem desde o início, né? Porque é toda uma construção. A venda, ela tem várias etapas. Né? O pós-venda é a última, que é a que você fideliza mesmo o cliente. Mas ela já vem desde esse início em que o corretor, ele meio que delega a alguém o seu papel, que é o mais importante. Né? É verdade. O cliente, ele era para ser do corretor. É porque muitos veem o cliente como uma venda e não como um cliente. É uma venda. Vendi. Verdade. Não vem a pessoa, vem a comissão. Já aconteceu, por exemplo, de eu atender cliente que o produto ou o momento não era o perfil dele e eu não vender. Por quê? Porque a gente quer criar um relacionamento e aquele cliente até agradeceu porque de fato não era o que era para ser e ele comprou em outro momento, ele indicou,
pessoas. Isso tanto eu como corretora, como, enfim, na minha história mesmo, sabe? Me indicou, ele trouxe outros clientes e você construiu um relacionamento. E é uma relação tão grande, né? Eu até brinco, tem um dos nossos campeões de venda que ele disse, Mara, eu preciso desenvolver a minha área de trabalhar lead, de trabalhar por quê? Porque meus clientes são todos de relacionamento e vem todo mês. Eu, cara, que massa. Você tá assim no ápice, porque eu acho que o maior resultado de qualquer vendedor, qualquer pessoa da área comercial é ter esse cliente que lhe fidelize, volta, que lhe indique, exatamente. E eu conheço vários profissionais também que são referências, são exemplos que eu admiro demais, né? Tem uma amiga minha também, Renata Paula, tem um cliente que é engraçado, ele chega e fala, tudo que ela diz que é pra eu comprar, eu compro. O cliente. Porque, olha só, né? Você chegar nesse nível do cliente confiar nesse aspecto, né? E de também ter situação da mesma maneira. Deve chegar e dizer, não, esse aqui não é o seu perfil, não compre, espere tal coisa. É a consultoria, de fato, né? É você realmente prestar um serviço para um cliente, né? Seja ele querendo morar, ter o melhor para a família dele, para a condição dele. Seja ele querendo investir. Eu sempre digo, quando você começa um atendimento, você tem que começar querendo saber da vida do cliente. Eu me lembro quando eu trabalhava muito em stand, né, de plantão como corretora, né, quando eu iniciava, chegava um cliente espontâneo, grupo, porque hoje eu meio que já sei um pouco da historinha do cliente pelo corretor, é um pouquinho diferente hoje eu como coordenadora, né, do que eu quando, né, tinha esse trato com o cliente inicial. Mas quando eu trabalhava, né, nessa captação, eu me lembro que eu chegava para o cliente e perguntava, né, você já viu muita coisa? O que você já viu? Ele, não, já vi. E do que você viu? O que você mais gostou? Para eu já ir pegando ganchos do que é importante para ele, do que é relevante para ele. E o que você não gostou? Com certeza. Para você já ter um norte ali de saber por onde é que eu vou conduzir. Eu acho que a dica de ouro, que é tão simples, é atenda ao seu cliente da forma como você gostaria de ser atendido e dê atenção às pessoas da forma como você gostaria de receber atenção. Eu acho que todas as pessoas, elas gostam de serem ouvidas. Eu acho que toda pessoa sente essa necessidade de ser ouvida, de ser entendida, de ser compreendida, de se ver como um ser humano, né? E, então, assim, o cliente é isso. Ele, de certa forma, ele não vai chegar expondo a vida dele. Mas, de certa forma, ele quer que você encontre e descubra o que de fato ele quer, né? Eu lembro que quando eu estava cheio de historinha na Vivo, muita historinha mesmo, que o Paulo me contou, na época, ele contou no treinamento dele, né? De uma situação, nem lembro se foi ele que vendeu, ou se foi alguém da equipe, eu não lembro mais, mas eu nunca esqueci dessa história. De que tinha um casal que eles moravam na aldeota, eles queriam um imóvel na aldeota e tal, e só queriam um determinado padrão de imóvel, e um corretor procurou, e nunca que conseguiu encaixar a venda, né? Depois de um tempo, ele reencontrou o casal, e o casal tinha comprado no Cocó. Ele, mas vocês compraram no Cocó? Mas não entendo, porque vocês tinham tão marcado assim o filtro do que vocês queriam e não tinha Cocó na época. Aí o cliente, mas sabe por que é? É porque lá na aldeota, onde a gente morava, tinha uma padaria perto, que todo dia eu gostava de sair tal hora, ia lá com minha mulher para merendar e tal. Aí um outro corretor foi e mostrou pra gente, nem lembro se era o nome de padaria, tá? Mas eu lembro que o contexto da história era esse. Me mostrou ali a padaria, aquela pão na massa lá no Cocó e tal. E aí eu acabei gostando. Ou seja, qual era o desejo oculto do cliente? Era aquele detalhe da qualidade de vida que o corretor não percebeu, né? Então, aí eu volto a dizer, a gente que trabalha com o ser humano, a gente tem que ter essa sensibilidade. Sim. Né? Teve uma vez, no começo da minha carreira, que eu mostrei mais de 20 apartamentos no Cocó. Os apartamentos um pouco mais antigos do Cocó eu conheço todos, porque eu visitei. Sabe o que a cliente comprou? Um lote no Alphaville. Olha aí. Porque todo apartamento, e não queria morar longe, mas todo apartamento que ela ia, ela gostava de uma coisa e não gostava da outra. Gostava de uma coisa e não gostava da outra. Ele gosta da sala de um, da cozinha do outro, do quarto do outro, da vaga do outro. Resultado, comprou um lote e construiu a casa do jeito que queria. Pronto. E tá resolvido.
Já fechei negócio dentro de banheiro, de apartamento, porque a dor do cliente era o banheiro que era apertado. E são coisas que você tem que descobrir no feeling mesmo. Eu já vendi apartamento caríssimo por conta de cachorro, porque tinha uma área de lazer para o cachorro. E detalhe, né? O casal que morava muito bem, já no imóvel de alto padrão, mas não tinha, porque o perfil vai mudando, né? De lazer, etc, né? Então, assim, o imóvel que eles tinham, alto padrão, mas não tinha esses itens que hoje tem, exatamente. Aí já vendi, porque aí no outro, eles não tinham filhos, o filho dele era o cachorro e comprou. A necessidade dele. É o que para ele é importante. Então, é isso que a gente tem que se atentar. Isso vale para a vida, né? O que para o outro é importante. Ele vendeu, alguns anos atrás, o Azurra, né? Pro tio dele. E eles estavam entre o Azurra e o Absoluto, né? E aí eu fui na visita com eles. E aí eu sou, assim, fascinada por pé direito duplo. Imponente, né? Aí eu, meu Deus, olha essa sala, eu já imagino um lustre nessa sala e tal, não sei o quê. E eles optaram pelo Azurra. Aí eu fiquei, por quê? Não, e a gente empurrando o absoluto. Não, tio, isso aqui é maior. Aí eu vista cocó. É o que era bom pra você. E como tinha liberdade? Isso, né? Não, como era tio dele, a gente tinha uma certa liberdade e tal. Mas eu no meu pessoal, claro que eu não falei nada, não interferi em nada, mas eu fiquei... Mas por quê? Por quê? Vista cocó, pé direito duplo, coisa mais linda, apartamento lindo, perfeito, maravilhoso. Porque lá eles tinham a pé a farmácia, eles tinham do lado o apartamento da mãe dele, né? Então, para eles, a localização era muito mais importante do que qualquer vista, do que qualquer pé direito ou 20 duplo. metros a mais. Eles não queriam isso. Eles queriam a conveniência da boa localização. Pra gente, a gente não vai a pé. Então... não era relevante para vocês, né? Exatamente. Eu não estava fazendo a venda, eu fui só acompanhar as visitas, né? Mas se eu fosse uma corretora e talvez inexperiente, eu ia botar a minha percepção de valor em cima da percepção do cliente. E muitas vezes a gente faz isso. A gente julga o que o cliente quer pelo nosso ponto de vista. E não é assim. A gente tem que, por mais que seja difícil, né, ser imparcial e tentar enxergar o ângulo do cliente. Ontem, né, 2 corretores me abordaram e perguntaram, Samara, tal bairro é bom? Né? Nem lembro. Aí eu disse, depende. Depende de quem é a pessoa que queira ou não, ou vai ou não para lá. É igual perguntar se é distante. Tudo depende. Tudo é relativo. Mulher vai à distância pelo tempo. Né? Não é quilômetro, é quanto tempo, né? Então, assim, tudo mas já por exemplo, falando em relação a tempo, já teve venda que eu fiz que o cliente queria num espaço, num bairro, se eu não me engano era na Aldeota também, sempre né? Aldeota, Meireles, por ali. E eu vendi no Dionísio Torres. Ele só queria se fosse no miolinho ali, Aldeota e Meireles, né? Aquele quadrado de sempre, Antônio Salles, Barão de Sturdet, Aracatu Graça, por ali. Né? E eu consegui vender para ele um pouco mais afastado, porque era exatamente o que ele queria, no valor que ele queria, só que ele iria passar 5 minutos a mais no trânsito. Então, assim, às vezes a pessoa se fecha naquele mundinho ali e não olha também para outras... E volto a dizer, o corretor ele também tem que tratar, trazer o profissionalismo dele, de quê? De trazer a realidade do que é para o cliente, né? Então, é todo um contexto. Então, é o que eu sempre digo ao cliente, ao médico, você entende de saúde, de imóvel eu entendo eu, né? Então, assim, cada um na sua área. Então, é importante o corretor também ter essa postura, essa imagem, né? Por exemplo, eu não lembro qual foi a situação, uma corretora falando, né? Que estava com a cliente que ela queria, por exemplo, um compacto nascente. É mais ou menos esse é o contexto, né? Um compacto tal, nascente. Aí eu disse assim, amiga, pois ela tem que mandar construir um prédio para ela. Porque é meio que padrão, né, da construção civil você ter esses compactos, esses pequenininhos, norte e sul. Isso é de mercado, né? É que nem vagas sequenciais, etc. É meio que de mercado também.
os compactos serem assim, o cliente quer porque quer vaga paralela, então tem que ir um padrão um pouquinho maior. Então, assim, é meio que do corretor também ter postura de mostrar a realidade de mercado. Olha, não é assim. Você não vai achar 1 metro quadrado na aldeota de apartamento novo com R$5.000. Já teve cliente que chegou para mim com umas loucuras dessas assim. Olha, eu quero por exemplo, eu quero um apartamento de 100 metros quadrados novo por 400 mil. Eu disse, se eu encontrar, eu compro, eu nem lhe vendo, não. Quem falava muito isso foi o meu primeiro gerente. Dizia assim, rapaz, uma oportunidade dessa, que eu da galinha morta não vendeu, eu compro. Então, assim, sim, você ser objetivo, ser claro, obviamente com toda a educação e delicadeza, mas de mostrar a realidade do que existe, do que não existe, do que tem e do que não tem. Porque o profissional, quem conhece, ou pelo menos quem é para conhecer, é você. É muito comum também o pessoal sair perguntando qual o preço do metro quadrado, não sei aonde, não sei aonde. Você tem que desconstruir um pouco a visão que o cliente tem no mercado, que às vezes é bem turvo, e você tem que saber ter tato. Porque imóvel não é só metro quadrado. É tanta coisa inserida, envolvendo isso, né? Seja ele imóvel pronto ou em lançamento, que não é metro quadrado. Às vezes o metro ele muda de uma rua para outra. É verdade. E falando em metro quadrado, agora eu tô bem curiosa para saber as novidades da Moro do B. Muitas. Para esse ano, pro próximo. Conta aí pra gente, pro mercado também. Que tem lançado, que dá pra dar de spoiler. Na verdade, hoje a Moura, ela tá vindo realmente com toda a força, né? Hoje a gente tem, eu sempre falo pros corretores, a gente tem que levantar as mãos pro céu e agradecer a Deus pelo nosso mercado, pela nossa profissão. O corretor de imóveis aqui no Ceará, ele ganha dinheiro. Se ele souber trabalhar, ele ganha dinheiro. A nossa profissão, ela paga muito bem. A gente tem muita oportunidade, né? A Moura, ela tá em quase todo o Nordeste. A gente só não tá no Piauí e no Maranhão, né? Mas a gente está bem atuante aí no Nordeste. Hoje, a nível Nordeste, é a incorporadora número 1. Ela é a única incorporadora nordestina com capital aberto. A gente fez o IPO aí em 2020, né? Então, assim, foi um divisor de águas para a empresa. E hoje, a Praça do Ceará, ela é uma das principais, né? Uma praça extremamente expressiva, né? Em volume de vendas, tá? Então, você tem noção, a gente está com um volume de lançamentos enorme. A gente está aí com 11 produtos na praça aí para venda, né? Final de ano, a gente estava aí lançando 2 produtos que foram sucessos, são sucessos, né? Que foi o nosso Arborê. A gente lançou o Arborê lá no Kennedy, no finalzinho do ano, novembro. Né? Em dezembro, o Casa Boris, aqui na Rui Barbosa, né? Na verdade, Pereira Filgueiras, com Rui Barbosa, né? José Lourenço. E são produtos que, de novembro, dezembro para cá, a gente já vendeu aí 60%, 70%. Olha só. Sensacional. Um resultado extremamente expressivo. Para o preço, mercado de alto padrão, é incrível. Aí, em janeiro, a gente veio com o Beach Class Porto das Dunas, que nós também já vendemos aí cerca de 70% também. Fica ali na rotatória ali da Praia do Japão, um projeto maravilhoso, né? Numa área realmente de luxo, onde você tem vizinhos de luxo, né? Que são as maiores construtoras atuando ali. E a gente vem com esse conceito do compacto de luxo próximo à praia, né? Ali à beira-mar. Quase pé na areia, né? Exatamente. Na verdade, só tem a litorânea ali, você já está frente mal. O acesso, inclusive, é todo pela litorânea. Então, e eu digo, né, que de compacto, para quem pensa em investir, ou quem tem aquele sonho de ter um imóvel de praia, uma segunda moradia e não quer estar pagando aí mais de R$1 milhão, você só tem a gente, né? Com apartamentos ali a partir de 295, né? De 30. 295. 295, nossa, muito estúdios bom. De 30 metros. Então, eu tenho lá estúdios 1, 2 e 3 quartos. Então, tem para todo gosto. Né? Só uma observação. Confira a tabela atualizada, porque o que a gente está falando só vale para o período de agora. É verdade. Então, não vá querer daqui a um ano cobrar dizendo que eu vi não, por favor. Aí não 295, pode. Mês de junho de 2023, tá? E são algumas opções de planta, cada um com valor diferente. É o a partir de, né? Para mais informações, contacte-nos. Exatamente. Né? E agora a gente está aí nessa correria, porque a gente acabou de lançar o Beach Class Unique, que fica na Rui Barbosa.
Então, assim, a marca Beach Class, a linha Beach Class, ela é uma linha muito conceituada, né? Eu digo que tem gente que não conhece até Amor, às vezes, mas já ouviu falar, No conhece Beach Beach Class. Class. Isso, Alguém já verdade. comprou, alguém já se hospedou. E o Beach Class, aonde a gente lança, ele é um sucesso. Né? Que é o conceito de um compacto sempre muito bem localizado. Então, para quem quer ter uma opção, um ponto, um lazer, um rendimento, a valorização, a liquidez, seja para venda ou para locação, é certa. É né? muito bom também para quem mora no interior e precisa ter um ponto de Certeza, apoio, né? Aqui né? em Fortaleza. E hoje aqui no Ceará a gente tem várias multinacionais, a gente tem um público muito grande, não só de lazer, mas que vem para cá trabalho, né? De business. Então, assim, é um público muito expressivo, inclusive hoje, né? Que precisa de um local. Tem empresas aí que às vezes nem colocam a pessoa mais em hotel, né? Já tem até um aluguel assim já da própria empresa, já deixam lá para os seus funcionários. Então, assim, é um ponto muito relevante mesmo, né? Muito expressivo. O Beach Class, ele é um conceito que já é uma marca muito assertiva, já é uma marca registrada, já é um sucesso da Moura mesmo, né? E a gente começou a assinar os contratos agora, a soltar os contratos sábado. Então, tá uma correria. E me diz uma coisa, lá são qual a metragem de lá? Lá eu vou ter também estúdios 1, 2 e 3 quartos, né? Certo. Eu tenho apartamentos de 28, estúdios de 28, Uhum. 39, que é um quarto e sala, 42 metros. Aí vou ter de 2 quartos, que é um de 67 metros. E vou ter 3 suítes, com 86 metros, né? Então, você tem também para todo gosto um lazer maravilhoso. Né? Você tem noção, a gente está com um terreno lá de 4.182 metros. Gente, não tem em Fortaleza mais, é raro terreno desse tamanho, né? É verdade. E a Em gente área está nobre com esse... é impossível. É impossível. A gente está, é um dos últimos aí com esse terreno ali, em plena Rui Barbosa, no ponto mais alto da Rui Barbosa, né? O Boris também, que é um terreno de 5.400 metros. Boris Nossa. é sensacional. Não, sensacional. É um projeto que, assim, eu sinto, como eu disse, eu atendo muito o cliente com o corretor, né? Então, eu não tenho uma percepção só interna. Eu realmente tenho a percepção de estar lá com o cliente, com o corretor mesmo, assim, de sentar com o cliente, negociar, ouvir o que o cliente diz. E são produtos que você não vê pontos negativos ou não. Realmente tem uma aceitação enorme de mercado, né? Então, assim, são produtos que foram muito bem desenvolvidos. Né? E eu digo, o corretor que quer focar aqui é a venda certa. E a Moura cresceu muito também, né? Os últimos anos. A gente já Sim, morou, hein? Nós já moramos em Em um Moro Moro do Bem, maravilhoso. e foi muito Brooklyn, bom. Foi muito bom. É, como eu falo, hoje a empresa ela tá no ápice, né? A gente está aí com foco em estar entre as maiores do Brasil, de fato. Então, a gente é muito preocupada, né? Obras entregues antecipadas, né? Você vê, a gente entregou o Parque Rio Branco, a gente lançou no meio da pandemia. A gente estava lá, Foi. clica Fizemos a cobertura. aqui ou é aqui, em algum lugar aqui tem um cardzinho, você clica lá para assistir a cobertura que a gente fez lá no Parque Rio Branco. Foi muito legal. O Parque Rio Branco, a gente tem um carinho muito grande, porque foi uma obra que, como eu disse, né? Todo esse momento, né, que a gente viu controvérsia, a gente entregou uma obra 10 meses antes. Né? Parece, já é meio que normal o cliente às vezes comprar e dizer, né, mas a construtora atrasa. Nem todas. Toma teu atraso, 10 meses antecipado. 10 meses antes. MIT é uma outra referência nossa, tá? Na Aldeota. É um projeto que estava com a BITS para ser entregue em janeiro do próximo ano. A BITS dele já saiu mês passado, né? José Lourenço, quase esquina ali com Torres Câmara, um quarteirão da Barão de Studart, 3 suítes plenas, lavabo, banheiro de serviço, varanda gourmet. 117? 117, 112 metros. Então, a BITS já saiu, olha só. Também com antecipação, né? E a gente está com esse foco de estar realmente entregando essas obras antes. Então, assim, é muito importante, né? Isso para o cliente ter uma noção, né, da segurança, da solidez, né, da empresa. Então, isso é muito bacana. E além da experiência com o cliente, que a gente sempre fala, que é o pós-venda, o relacionamento. Então, assim, a gente tem tido um feedback muito bom mesmo. Né? Tanto do mercado, corretor ou cliente. Ô, glória. É. E vem cá, fale um pouquinho dessa novidade aí, mulheres do... MMI, amor. Mulheres do mercado imobiliário. MMI, é verdade. Inclusive, sigam o nosso Instagram, tá? MMI Oficial. Deixar na descrição aqui. Mulheres do Mercado Imobiliário foi uma ideia maravilhosa. Por quê? Né? Foi uma iniciativa da Jaqueline. Adoro, né?
é uma inspiração, né? Extremamente alegre, alto astral lá em cima, né? Nossa. E aí ela teve essa ideia, né, de estar juntando mulheres. Por quê? A gente que é mulher, a gente sabe que passa por vários obstáculos, né? Cheguei aqui na correria pra gente começar a se organizar, e dirigindo, e aí chama o Uber para pegar a criança na escola, filho, etc. Então, é tanta coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, né? Eu acho que toda mulher tem vários desafios. E aí a gente sempre, às vezes, não se apoia. E a gente sabe que quando a gente trabalha nessa área, vai para a área de vendas, é o que eu falei até no começo, né? Que quando eu iniciei, o meu gerente, olha o julgamento que ele teve. Essa meninazinha aqui não vai durar um mês. Então, assim, a gente tem um julgamento muito prévio, né? Então, pra gente, seja qual for a área, né? A mulher hoje, ela precisa ser mãe, precisa cuidar de casa, precisa se cuidar, né? É uma exigência, é uma cobrança muito grande que existe em cima da gente, não só do mundo, mas nós mesmas, né? Então, esse intuito foi de quê? São mulheres que são maravilhosas, mulheres referências. A gente se juntou com o intuito de quê? De estar apoiando uma outra e, obviamente, mais voltada para a nossa categoria, né? Mulheres. A gente sabe que hoje, né, o mercado ainda é um mercado muito masculino. Muito masculino. Então, a gente está ali para quê? Porque a gente sabe que é difícil. Tem muita mulher que vai trabalhar, vai para essa carreira, mas não consegue se dedicar, não consegue ter um foco 100%, porque tem filho, tem criança, tem casa. Então, assim, é difícil. Não, fácil não é. Então, nosso intuito é o quê? É estar ali se apoiando. Então, a gente se juntou, a gente tem encontros eventuais, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente faz algumas reuniões, a gente traz palestras com N assuntos, seja coisa bem mulher, bem feminina, de bem moda, bem mulherzinha mulherzinha, moda, sobre atualidade, sobre finanças, sobre como profissional, né, desenvolvimento pessoal, sobre até mesmo a nossa postura, né, vestimento, enfim, diversos assuntos. Nosso intuito é estar agregando valor, estar se apoiando, né, tá levantando umas às outras, né, sororidade. Então, assim, essa é a ideia, né? Então, a gente está aí juntas, aprendendo umas com as outras, cada uma tem uma história, né, que é Jaqueline, que tem uma imobiliária, né, DR Imóveis, o pessoal aí arrasa lá na Maraponga, né, enfim. Aí a gente tem a Michelle Holanda, meu Deus, Michelle Holanda, admiração imensa por essa mulher, né, que é sócia da Matrix, também uma imobiliária muito expressiva. Aí a gente tem a Márcia, então, que representa a gente aí no Cresce, tá sempre aí no Brasil afora, representando nosso Cresce Ceará, a nossa força, a mulher cearense. A gente tem a Mônica, expert em marketing digital, tá agora na Militão Imóveis. A gente tem a Fernanda da DWV, né? Então, ela é muito relacionada no mercado, né? Então, a gente tá aí juntas, cada uma trocando uma ideia. E as corretoras podem entrar, se inscrever? Claro. Pode entrar no grupo do WhatsApp? Pode. Como é que faz? Nosso intuito é agregar cada vez mais. Quanto mais mulher, melhor, né? Mais gente para dar força, para fortalecer, para fortificar. Pois, gente, eu vou entrar aqui, já vou ensinando aqui a vocês, viu? Porque eu ainda não estou participando. Pois participe e vá ao nosso próximo encontro. A gente está aí tentando marcar, se organizando. E a gente tem encontro também que só pra gente almoçar junta, trocar uma ideia, tomar um café, vamos marcar um rap. Nossa, perfeito. Bora. E vamos chamar as meninas pra cá também, pra gente conversar sobre... Com certeza, elas vão adorar, vocês vão adorar cada uma delas, cada uma com a história, mulheres fortes, né? Cada um aí passou por vários desafios, mas hoje, graças a Deus, está muito bem. Então, assim, nosso intuito, como eu disse, é estar se apoiando, incentivando, colaborando, animando, porque nem todo dia a gente está 100%, né? Nem todo dia a gente está 100% e às vezes não. É bom quando tem alguém para estar ali do nosso lado. Pra estar junto, né? Ó, gente,
enquanto a Samara que explicava, eu já entrei. É só ir no perfil, tá? Do MMI. Deixa eu mostrar. Não vai dar pra ver, mas não sei se vai dar pra ver. Você vai aqui no perfil, tem um link. Coloca o arroba. Coloca o nosso arroba aqui. A gente vai colocar o arroba e aqui tem um link. E nesse link você clica e tem várias opções e tem entrar no grupo. É pra entrar no grupo do WhatsApp que eu acabei de entrar. Entra aí, viu? Então é legal. A gente tem muito relato, muita história, né? Eu que dou muito treinamento, eu dou muito treinamento de produto, sabe? Porque, obviamente, eu tenho que estar passando isso pro corretor, porque a gente tem muito produto na praça. Mas eu confesso que eu queria ter muito tempo para até dar mais treinamento mesmo de um modo mais geral, né? Porque tem muita corretora que às vezes me chama no privado, me segue no Instagram e diz, poxa, Samara, eu admiro você na correria. Porque eu brinco que a gente tem um Instagram oficial da Moura. E eu posto os bastidores. Então, cantando lá dentro do carro. É o dia a dia. A gente fica no trânsito. Rapaz, vambora. É aquela coisa. Pessoas gostam de pessoas. E tem muita gente que às vezes me segue, né? E fala, poxa, Samara, que legal. Eu admiro, eu acho bacana. E meio que me dá força, me incentiva. E eu tentei iniciar nessa área. Tentei iniciar na carreira como corretora. Mas acabou que não consegui por causa disso, daquilo, esses fatores. E eu vejo você, eu me inspiro. Eu queria voltar, volte embora, tomar um café, ver como é que eu posso te ajudar. Eu não tenho equipe, né? Porque eu não estou gerindo uma equipe, mas eu pego, faço assim, eu converso com a pessoa e digo, sabe uma imobiliária que ia ser bacana pra você? Seria imobiliária tal canto. Tu trabalha onde? Tu mora onde, né? Indica. Aí eu digo, eu acho que a equipe ali ia ser... Assim, tem fulano. Vai lá, conversa, vê se dá certo. Pode ser que falou com a Samara e tudo, né? Aí diz, Samara, eu queria trabalhar contigo. Eu não tenho equipe. Mas você vai pra tal canto e digo, eu quero focar na Moura. Aí você trabalha comigo, pronto. Então, assim, mas eu acho legal porque é essa ideia. Eu acho que a gente precisa ser... A vida não é só sobre dinheiro. É importante, óbvio, né? Mas é necessário, mas não é só isso. Eu fico tão feliz quando eu concluo um processo de venda que eu recebo um feedback de um corretor que, nossa, Samara, obrigada porque você me auxiliou, foi lá atender o cliente comigo e tal. Eu fico assim, coração assim, feliz demais, assim, sabe? Em saber que você fez a diferença, né? Que você, em algum momento, foi relevante, foi importante, né? Para aquele momento. Até porque eu sei que muitas vezes o corretor tá ali, às vezes, por exemplo, até mesmo que tá no mercado, acontece, ficar 1 mês, 2 sem venda. E eu sei que o fator emocional é muito relevante, né? Então, as pessoas realmente não tá, né? Não tá muito bem, né? Não só, até tem a necessidade em si e até... Poxa, né? Eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo ter um resultado. E aí vira uma bola de neve. Então, eu sei que tem muito disso, né? É um misto muito grande de emoções na vida do corretor, né? E aí, quando eu estou ali, que eu consigo ajudar, eu fico muito feliz. Eu até brinco, dizendo que, né, quando eu dou treinamento na Moura, gente, todos os nossos produtos têm liquidez. Todos vendem muito bem. Aí eu brinco dizendo assim, né? Eu gosto dos números lá, que a gente fechou X vendas lá, X milhões e tal. Né? Tipo, no primeiro TRI, a gente pagou de comissão 6 milhões. Nossa. Isso Fortaleza, tá? Não é nível Nordeste, é Fortaleza. Então, assim, você tem noção da expressividade de vendas. Aí eu brinco, meu povo, é porque eu gosto de ajudar vocês. Eu não gosto de vender, não, assim, né? Mas se eu fosse corretor, eu abria os olhos pra isso aqui. Mas aí eu gosto mais de ajudar vocês. Eu prefiro estar em equipe. Eu gosto de estar com todo mundo. Então, isso é uma coisa que me faz muito feliz. Me faz muito feliz mesmo. É cansativo, todo mundo é humano, mas é um trabalho que no final do dia eu digo assim, obrigada, porque eu amo o que eu faço. Se realiza, né? Eu me realizo. Agora 1 minutinho pra gente falar do nosso patrocinador. Nosso patrocinador, Loja dos Filtros. Se você quer uma água de qualidade na sua casa, nós temos filtros que fazem uma ultrafiltração bem diferenciado, não é igual os demais filtros do mercado, tá? Temos filtros de chuveiro também para tirar aquele cloro que estraga um cabelo loiro, que a gente sabe. E temos também uma solução magnífica para os condomínios.
nós fazemos a filtragem da água do condomínio, tá? Entre em contato com a gente, marca uma visita sem compromisso, a gente vai te atender pessoalmente, tira todas as suas dúvidas e você vai ver que vai ser um excelente negócio para a sua saúde e para o seu condomínio. Isso aí. É isso. Perfeito. E quais são as metas aí para, pelo menos esse ano? O que é que a gente pode esperar? A gente está com metas altíssimas. Como eu falei, hoje realmente a Praça de Fortaleza é a praça mais expressiva da Moura, né? A gente está com um estoque muito bom, que eu digo muito bom, um estoque de qualidade, né? A gente tem aí o Platts no Cocó, melhor opção do Cocó, né? 3 suítes plenas, com dependência, com lavabo. A gente está também aí com o MIT, a gente saiu a Bits agora, a gente está ainda com unidades lá. Então, assim... A planta do Platts é sensacional. Eu lembro que eu dei plantão lá. E um lazer maravilhoso. Também é um outro projeto que tem uma área muito grande, um terreno muito grande. Né? O 131... 131 e 105. Eu lembro que esse de 131 ele é uma planta perfeita. Tudo muito bem feito lá. É uma planta muito assertiva, né? Porque você consegue ter ambientes muito amplos. Suíte generosa, né? Varanda Suítes muito boa. plenas, a varanda, a área social do apartamento espetacular, a integração de varanda com sala, varanda gourmet. E o lazer completo, nossa. E localização ali, você tá ali colado, supermercado, padaria, você faz tudo a pé. No Cocó. A entrega lá? Fevereiro de 25. Fevereiro de 25. A Bits, né? Mas aí a gente deve estar aí antecipando talvez, também. daqui a pouquinho sai. Logo, logo. Então, assim, a gente tá realmente com produtos excelentes, muitos produtos. A gente lançou agora o Miraflor, né? Que é uma novidade. A gente tá lá no Kennedy, que a gente tem um resultado muito expressivo no Kennedy, né? A gente já entregou lá mais de 1.500 unidades, falando de Boulevard, Jardino, Arborê, agora o Miraflor, né? E é uma novidade, porque o Miraflor é crédito associativo agora. Então, tem toda a facilidade, né, para o cliente de financiamento de até 90%, né, uso de FGTS, né, a garantia do financiamento. A gente está dando ITBI registro grátis para os clientes que comprarem no associativo. Lá é a partir de quanto? A gente está com unidades a partir de 380, 2 quartos, nessa média, né? Então, assim, é um valor excelente entre 2 shoppings, né? Um projeto maravilhoso. Então, assim, a gente acabou de colocar esses produtos no mercado, foco total aí no Boris, no Beach Class Unique, que a gente começou a assinar agora, né? Inclusive, a gente está com um stand maravilhoso, que eu digo que é um dos stands mais lindos de Fortaleza. Vamos lá. Vamos Casa lá. MD, ali na Rui Barbosa, 901. Então, a gente fez tipo um showroom lá, né? A gente está lá com as maquetes do Boris, do Beach Class Porto das Dunas, uma maquete enorme, inclusive os salões amplos, tem lá toda a tecnologia, né? TV touchscreen para o corretor receber o cliente, a gente tem lá uma recepcionista maravilhosa. Então, assim, tem toda a estrutura feita para o corretor. Eu brinco, né? O corretor quer focar na Moura, quer trabalhar aqui, meu filho, faça tirar o seu escritório. Sim. A casa é sua, esse nome não é por acaso, né? Então, a ideia é realmente ter essa estrutura, tem local para estacionar, para o corretor estar lá tendo foco, levar o cliente dele, atender com conforto, né? Então, assim, quem não for conhecer, conheça. Rui Barbosa 901. Tarefinha para amanhã, para quem estiver nos assistindo. Eu sempre digo, vocês estão intimados a conhecer, né? A nossa casa MD, né? Ficou um ambiente muito bonito, de muito bom gosto, tá? Então, assim, a gente está com esses projetos aí para concluir, né? Mas com certeza vem muito mais novidades aí ainda para esse ano. E tem para todo perfil, né? Tem. Tem no Kennedy de a gente 380, tem um leque que até... vai aí de 290, vamos dizer assim, 295, né? Até 3 milhões. Então, assim, é um leque muito abrangente. Desde Porto das Dunas, imóvel de praia, Kennedy, a Aldeota, Meireles. Então, assim, é um leque muito amplo, né? Então, eu digo, realmente o corretor vê o que é que mais se adequa ao perfil dele. Tudo que você foca e expande tem um foco. E aí, contar comigo, contar com a gente, que vai estar aí dando todo o apoio, todo o suporte.
Sucesso. E muito obrigado. A gente queria ter mais tempo aqui para ficar falando a noite toda. Porque a gente tem... o podcast tem tempo. E você... Se deixasse, a gente... É tanto assunto. Mas é legal que fica para a próxima. Mas foi ótimo. Adorei o convite. Obrigada. Admiro demais o trabalho de vocês. Então, assim, fiquei muito honrada e muito feliz mesmo, tá? De vir aqui como Samara, como coordenadora, como corretora... Como mulher. Exatamente. Então, fiquei muito feliz com o convite. E se voltar, se convidarem, eu volto com as meninas. A gente tem que marcar agora um próximo com as meninas do MMI. Tá bom? Esse aí eu acho que eu nem participo. Deixa só a mesa pra vocês. Com certeza. Aí você fica ali, ó. Você fica por ali. Você eu vou ficar assistindo ali. Exatamente, assiste. Muito obrigado. Né? A gente que agradece a sua presença. Ficamos muito felizes de você ter vindo. Obrigada, gente. E você que é corretor, quer trabalhar com a Amor do B, quer conhecer... Na verdade, você tem a obrigação de conhecer a Amor do B. A gente vai deixar o Instagram aqui embaixo da Samara. Você que é corretora mulher e você que faz parte do mercado imobiliário, a gente também vai deixar aqui embaixo. Você que é cliente, que não é corretor, se tiver interesse em conhecer mais, ou você procura o seu corretor que você já tem, ou você fala com a gente se você não tiver seu corretor de confiança. Vai ser um prazer te atender. Isso mesmo. Já deixa o like, toda vez que eu esqueço de pedir, deixa o like, deixa um comentário aí embaixo, compartilha para quem você achar que deve assistir esse episódio e até a próxima. Isso. E volte sempre, que a casa é sua.